Bom, eu vou tentar dar mais algumas informações acerca da pergunta do Luan. O Luan fez uma pergunta sobre o teodolito, mas eu acho que a pergunta está mais relacionada como que eu consigo associar, né, as ferramentas matemáticas com uma situação real. Né? Como ao olhar para essas informações que estão descritas aí, né, através de desenho e através dessas fórmulas, né, esses símbolos matemáticos, com uma situação que eu tenho que fazer esse link, né? O que isso me ajuda para poder resolver um problema igual esse e tantos outros, né? Como a pergunta do Luan é sobre o teodolito, né? O teodolito em si, ele é só para calcular ângulo, né? Esse teodolito caseiro, né? Que a gente faz e vocês alguns manusearam na sala, ele permite a gente calcular ângulo. Tá? Então, medir ângulo com o teodolito, obviamente, né? Esse não tem uma precisão, mas é só para a gente saber a ideia, né? Não tem a precisão. Esses teodolitos que a gente, esses caseiros, né? A gente mesmo faz usando coisas básicas aí. Bom, então vamos lá. O problema do Luan, que ele falou que não entendeu sobre esse exercício. Foram dois, né? E está nessa última lista aí, na lista 5. Mas vou comentar esse, aí depois eu comento o outro. O que o problema diz é o seguinte, ó. Aqui a gente tem uma figura, né? Essa foto conhecida por todos aí, a terceira ponte que liga Vitória à Vila Velha, e é para a gente calcular essa altura, e nós chamamos aqui de D. Mas o que o exercício pede? O exercício não pede os cálculos. O exercício só pede assim, ó, indique na figura quais informações você julga necessário para calcular a altura da ponte indicada pela letra D, sabendo que você só tem acesso aos pontos A e B. Né? Então a gente só tem acesso aqui. Você está na praia e você pode se deslocar de um ponto a outro ponto, que aqui nós chamamos de A e B. Né? Então veja bem, aqui o próprio desenho já está feito aí para facilitar, para a gente tentar fazer essa relação de triângulos, como que os triângulos ajudam a gente a resolver vários tipos de problema. E a trigonometria é a ferramenta fundamental para a gente calcular distâncias inacessíveis. Né? E qual instrumento que vai nos ajudar nisso? O teodolito. Porque se o meu modelo é triângulo, o que aparece nos triângulos? Lado e ângulo. Né? Nós temos aqui um triângulo retângulo, 3 lados e 3 ângulos. Um triângulo qualquer, 3 lados e 3 ângulos. E aqui, né, fórmulas que você pode usar no triângulo retângulo, e aqui fórmula que você pode usar em triângulo qualquer. Né? Lei dos senos, lei dos cossenos. E a gente sabe que essas fórmulas vêm daqui. Tá? Mas se a situação permite que eu construa triângulos, o que eu preciso para resolver problemas de triângulo é ângulo e lado. Tá? O que eu tenho que saber são quantos ângulos e quantos lados eu vou precisar para resolver esses problemas. Tá? Por exemplo, se você tiver
o teorema de Pitágoras, você precisa de dois lados. Com dois lados de um triângulo, você acha o terceiro. Esse triângulo retângulo, obviamente. Que aqui a gente está falando do teorema de Pitágoras. Mas com dois lados também, você consegue achar o ângulo. Basta você achar o seno do ângulo e com a tabela você acha que ângulo é esse. Então o que eu tenho que relacionar aqui? Que informação eu preciso para poder aplicar a essas formas? Se é triângulo, lado e ângulo. Quantos lados e quantos ângulos? Aí vai depender da situação e da ferramenta que você tem, que te permite obter essas informações. Então aqui está pedindo isso, cara. Isso é para você só indicar aqui na figura quais as informações permite você calcular essa distância aqui. Então você sabe, você tem que correr atrás de quê? De lado e de ângulo. E lado aqui, a informação de comprimento, única que eu consigo obter, porque eu só tenho condições, né, de deslocar na praia do ponto A até o ponto B. Então essa distância aqui, ó, a gente consegue, vamos chamar de x aqui. Essa distância de A até B a gente consegue medir tranquilamente, né? Você tem uma trena, você vai lá e mede essa distância de A até B. Pronto. Não há mais distância aqui que permite você medir diretamente. Então você tem que partir para o ângulo, né? Triângulo, lado e ângulo. A medida relacionada a lado aqui, que é comprimento, só pode ser essa. Então agora você tem que partir para o teodolito. É um instrumento que te permite calcular ângulo. E de novo, que ângulo é possível você medir nessas condições? Você só pode deslocar aqui na praia. Tá? Então, se do ponto A você consegue medir esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é possível você medir, né? Lembra lá das aulas, posiciona o teodolito, né? Põe ele em um nível adequado, mira no topo mais alto, que a gente quer calcular, né, a altura desse topo mais alto, vai lá no transferidor e mede esse ângulo. Então esse ângulo aqui, ó, a gente consegue calcular, né? Consegue medir. Da mesma maneira, sai do ponto A, vai até o ponto B e mede esse ângulo aqui, a mesma coisa. Posiciona o teodolito, né? Põe ele nivelado